Minha filha nunca foi muito próxima do meu marido e sempre houve certa tensão entre eles, mas eu acreditava que ela só precisava de mais tempo e que, eventualmente, os dois acabariam se entendendo. Mas as coisas começaram a piorar quando meu marido inventou um apelido para ela e ficaram ainda mais tensas quando anunciei minha gravidez. Achamos que todos ficariam felizes, mas minha filha não reagiu da forma que esperávamos. Isso fez meu marido passar a enxergar o comportamento dela como um problema, e eu não vi nada de errado nisso, acreditando que ela acabaria superando tudo. Até que a situação saiu completamente do controle quando ela insistiu em ir morar com o pai e eu a proibi, chegando até a impedir que saísse de casa. Agora ela não fala mais comigo, meu filho está distante e todos ao meu redor dizem que falhei em proteger minha própria filha. Eu, mulher de 34 anos, moro com meu marido de 37 anos, minha filha Sofia de 15 anos, e meu filho Nathan de 11 anos. Sofia e Nathan são do meu primeiro casamento. O pai deles e eu nos separamos há cerca de 5 anos, sem grandes conflitos ou hostilidade. Conseguimos criar os filhos em conjunto de forma civilizada e deixamos que eles ajudassem a decidir onde queriam morar. Atualmente ficam comigo durante a semana e passam os fins de semana com o pai. Meu marido, que vou chamar de Dan, e eu estamos juntos há 3 anos e somos casados há 1 ano e meio. Quando nosso relacionamento ficou sério, fiz questão de garantir que as crianças estivessem confortáveis. Nathan se aproximou de Dan rapidamente. Ele é um menino extrovertido e tranquilo. Sofia sempre foi mais reservada. Ela é quieta e não demonstra muitas emoções. Mesmo antes de Dan entrar em nossas vidas, isso já fazia parte da personalidade dela. Dan percebeu isso logo. Ele vem de uma família que fala tudo de forma direta e não gosta de quem fica se lamentando, como costuma dizer. Não é uma pessoa calorosa, mas é consistente. Tem regras. É firme. Trata os 2 filhos da mesma forma. Exige que façam as tarefas de casa, terminem o dever de escola, deixem os celulares de lado durante o jantar, esse tipo de coisa. Não tolera a falta de respeito. Ele já discutiu algumas vezes com Sofia por causa do tom de voz dela, ou por revirar os olhos, mas nada que eu considerasse fora dos limites. Dan costuma provocar as crianças, às vezes de maneira mais pesada. Com Sofia, ele começou a chamá-la de sofiopata, uma mistura de Sofia com sociopata. A primeira vez que disse isso foi depois que ela revirou os olhos quando ele comentou sobre tempo de tela. Ele riu e falou: "Meu Deus, às vezes você parece uma pequena sociopata." Admito que achei estranho na primeira vez, mas ele disse que era só uma brincadeira e que pararia se isso a incomodasse. Só que continuou usando o apelido de vez em quando. Eu presumi que não a incomodava muito porque ela nunca reclamava. Apenas ficava em silêncio. Esse sempre foi o jeito dela. Enfim, avançando para a semana passada. Dan e eu reunimos as crianças para contar que estou grávida. Não foi exatamente planejado, mas estamos felizes e tentando encarar a situação de forma positiva. Nathan ficou radiante. Correu para me abraçar, perguntou se podia sentir o bebê, mesmo sabendo que ainda era cedo demais, e quis saber se seria menino ou menina. Sofia, por outro lado, apenas ficou sentada com um sorriso tenso e disse: "Estou feliz por vocês." Só isso. Dan soltou um suspiro exagerado e respondeu: "Você poderia ao menos fingir que está feliz. É isso que pessoas normais fazem." O ambiente ficou completamente congelado. Sofia olhou para ele por alguns segundos e saiu da sala sem dizer uma palavra. Reconheço que foi constrangedor, mas não achei que fosse algo tão sério. Dan se irrita com ela porque ela demonstra poucas emoções. Diz que conversar com ela é como falar com uma parede de tijolos. Eu sempre dizia para ele ser mais gentil, mas ele respondia que estava apenas tentando incentivá-la a se envolver mais com a vida. Ele faz coisas parecidas com Nathan. Critica quando ele fica curvado. Diz frases como: "Engole o choro." Quando Nathan se incomoda, Dan chama isso de amor duro. Nathan não gosta, mas nunca responde ou desrespeita Dan. Na maior parte do tempo, apenas o evita. Sofia, por outro lado, se fecha completamente. Já tivemos algumas explosões no passado. Uma vez Dan ficou irritado porque Sofia não agradeceu quando ele a buscou na escola. Normalmente quem fazia isso era o pai dela, mas naquele dia ele estava trabalhando. Dan disse: "Um simples obrigado não é tão difícil, nem para uma rainha do gelo adolescente." E Sofia respondeu: "Eu não pedi para você vir." Dan a deixou de castigo por ser grosseira e eu o apoiei. Disse a ela que se queria respeito, precisava demonstrá-lo também. Agora, olhando para trás, talvez aquele momento tenha marcado Sofia mais do que eu imaginava. Então chegou este fim de semana. O pai dela veio buscar as crianças, como de costume. Notei que Sofia estava levando uma mala maior do que o normal, como se estivesse fazendo as malas para mais do que apenas alguns dias. Pedi que tirasse algumas coisas da mala. Ela se recusou. Disse que ficaria mais tempo na casa do pai. Respondi que não, que isso não fazia parte do combinado. Quando ela tentou sair carregando a mala, eu bloqueei a porta fisicamente. O pai dela já estava esperando do lado de fora e eu disse que ela não iria a lugar nenhum. Sofia apenas ficou me encarando em silêncio, como se eu nem fosse sua mãe. Mais tarde naquela noite, o pai dela me ligou furioso. Sofia havia telefonado para ele chorando, implorando para ele vir buscá-la e pedindo para não ter que voltar para nossa casa. Disse que se sentia insegura e desconfortável perto de Dan. Contou que ele a chamava constantemente de sociopata, criticava tudo que ela fazia e que eu nunca a defendia. Também falou sobre o episódio do anúncio da gravidez e sobre Dan ter dito que ela não era normal. Segundo ela, eu apenas deixei acontecer e fingi que tudo estava bem. Expliquei ao pai dela que Dan não tinha mais intenções, que ele era apenas direto, sarcástico e que tudo era uma brincadeira. Disse que Sofia levava as coisas para o lado pessoal e talvez estivesse sendo dramática. Ele não reagiu bem.
Respondeu. Então seu marido intimida nossa filha e você a chama de dramática? Você está ouvindo o que está dizendo? Contei tudo para Dan. Ele suspirou, esfregou o rosto e disse que conversaria com ela. No dia seguinte entrou no quarto dela e falou: Olha, me desculpe se magoei seus sentimentos. Eu estava brincando. Talvez eu tenha passado dos limites. Sofia não respondeu. Apenas ficou olhando para ele até que ele se irritou e saiu. Depois eu disse a ela que era falta de educação ignorar um pedido de desculpas e que nem todo mundo recebia um pedido de desculpas daquele tipo vindo de Dan, então ela deveria valorizar o esforço. Ela também não respondeu a mim. Na noite de domingo, quando o pai devolveu Nathan para casa, Nathan perguntou à irmã se ela iria morar com o pai dali para frente. Parecia genuinamente triste. Os dois são muito próximos. Ele sempre diz que Sofia é sua melhor amiga. Foi aí que percebi que se ela fosse embora, talvez Nathan também quisesse ir. E eu não posso perder os dois. Convenci a mim mesma de que era apenas uma fase. Adolescentes exageram o tempo todo, especialmente quando o novo bebê está chegando. Mas na segunda-feira de manhã encontrei Sofia colocando roupas, produtos de higiene e carregadores na mochila. Perguntei o que estava fazendo. Ela respondeu sem expressão. Meu pai vai me buscar depois da escola. Vou ficar com ele esta semana, já que você não me deixou ir no fim de semana. Eu disse que não, que ela ficaria conosco. Dan me apoiou imediatamente. Falou: Você não pode fugir toda vez que alguém diz algo que você não gosta. Sofia não discutiu. Apenas continuou arrumando as coisas como se não estivéssemos ali. Então eu disse que ela não iria para a escola naquele dia, porque não permitiria que aproveitasse a primeira oportunidade para fugir. Ela congelou por um segundo, pegou o celular e ligou para o pai na nossa frente. Disse apenas: Eles não estão me deixando sair. O pai dela começou a me ligar sem parar. Disse que era exatamente isso que temia, que eu estava mantendo nossa filha presa, que estava violando nosso acordo e que se ela quisesse morar com ele, eu precisava permitir. Disse que iria à justiça se fosse necessário. Respondi que tudo isso estava sendo exagerado. Disse que não era abuso quando um padrasto disciplinava uma adolescente que se recusava a se comunicar. Argumentei que Dan tratava os dois filhos da mesma forma. Se alguma coisa, Nathan recebia ainda mais comentários porque era mais expressivo. Só que Nathan lidava melhor com isso. Não interpretava tudo como um ataque pessoal. O pai dela respondeu: Nathan tem medo do seu marido. Há uma diferença. Sinceramente, eu não vejo dessa forma. Nathan mantém distância de Dan, é verdade. Mas nunca disse que se sente inseguro. Continua fazendo as tarefas da casa. Continua jantando conosco. Se estivesse com medo, não diria. Crianças não costumam ser sutis. Mas agora ele está abalado porque ouviu Sofia chorando no banheiro quando falou com o pai no viva voz. Aparentemente ela contou coisas que eu não sabia que a incomodavam tanto. Por exemplo, Dan às vezes estala os dedos para chamar sua atenção e diz: Presta atenção. Como se ela fosse um cachorro desobediente. Ou aquela vez em que disse: Talvez nos dessemos melhor se você agisse como um ser humano em vez de uma estátua. Eu nunca imaginei que esses comentários tivessem ficado gravados na mente dela. Esse é apenas o jeito de Dan, direto, sarcástico, com humor seco. Expliquei isso ao pai dela. Mas ele respondeu que chamar repetidamente a enteada de sociopata não era humor. Também mencionou uma discussão de meses atrás, quando Dan gritou com Sofia porque ela não limpou a cozinha adequadamente. Ela explicou que estava em semana de provas e não tinha tempo para uma limpeza pesada. Dan respondeu: Desculpas não fazem as tarefas desaparecerem. E a obrigou a refazer tudo às 9 da noite. Na época não achei aquilo absurdo. Crianças precisam de estrutura. Sofia se fecha quando é pressionada, mas isso não é culpa de Dan. Ele está tentando prepará-la para a vida adulta. Agora, porém, cada pequeno incidente está sendo reinterpretado como abuso. Como se disciplina comum tivesse se tornado traumática. Como se a atitude adolescente não fosse um problema real para os pais. Sofia não é uma criança frágil. Está quase na idade adulta. Se ela não consegue lidar com alguém dizendo para se comunicar ou demonstrar cortesia básica, como vai lidar com o mundo real? Na minha opinião, o maior problema é a gravidez. Ela nunca disse isso diretamente, mas acho que está com medo de deixar de ser o centro das atenções. Sempre foi reservada, mas desde que contamos sobre o bebê ficou ainda mais distante. Acho que ela está se agarrando à ideia de que Dan é algum tipo de vilão, porque isso lhe dá uma justificativa para se afastar. Nathan continua me perguntando se terá que escolher uma casa caso Sofia vá morar com o pai. Eu digo que não precisa se preocupar, que a irmã está exagerando e que tudo vai se acalmar. Ele respondeu: Ela não gosta quando Dan fala com ela. Ela diz que ele fala como se ela fosse burra. Perguntei se ele se sentia assim. Nathan deu de ombros e respondeu: Ele fica bravo bastante, mas eu não discuto. Isso não é medo. É apenas uma criança sabendo que não deve responder. Também tentei conversar com Sofia em particular. Disse que ninguém estava tentando machucá-la, que ela estava levando as piadas a sério demais e que ser quieta não significa que as pessoas a estejam atacando. Falei que sair de casa por causa de um mal-entendido não era razoável. Ela apenas me olhou com uma expressão que não sei descrever. Então disse: Você não escuta. E encerrou a conversa. O pai dela continua ligando sem parar, exigindo que eu permita que ela vá morar com ele permanentemente. Ele diz que forçá-la a ficar aqui está prejudicando sua saúde mental. Mas ela também é minha filha. Não quero perdê-la porque ela está interpretando sarcasmo e disciplina de forma errada. Não quero que ela fuja toda vez que alguém a responsabilizar por algo. E não quero que Nathan pense que pode simplesmente fazer as malas da próxima vez que algo não sair como ele quer. Agora, com um novo bebê a caminho, também não quero ver esta família se dividir antes mesmo de termos a chance de nos adaptar. Sinceramente, sinto que os adultos ao redor estão alimentando o drama dela. Crianças não podem tomar todas as decisões apenas porque não gostam das regras. Se eu permitir que ela vá morar com o pai por causa disso, o que isso diz sobre a minha forma de educar? Que eu nem tentei.
Que deixei uma adolescente de 15 anos decidir a guarda. Mas todos ao meu redor, o pai dela e até alguns amigos com quem conversei, estão agindo como se eu fosse um monstro que ignora abuso. Parece que ninguém reconhece que adolescentes exageram e que padrastos não são perfeitos, mas têm o direito de ter expectativas. Então aqui vai a pergunta. Sou a errada por não deixar minha filha ir morar com o pai, mesmo ela chorando e dizendo que não suporta mais meu marido? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca errada. Seu marido é emocionalmente abusivo. Ponto final. Sociopata? Você está falando sério com essa porcaria? Isso não é sarcasmo. É um apelido criado para desumanizá-la e rotulá-la como alguém defeituosa. Você diz que ela é emocionalmente distante, mas olhe para a forma como é tratada. Claro que ela se fechou. Isso é modo de sobrevivência. E você está aí assistindo tudo acontecer e chamando isso de disciplina porque tem medo de confrontar seu marido. Ele não é igualmente duro com os 2 filhos. Ele é cruel com sua filha e apenas indiferente com seu filho. Sua filha chora escondida em banheiros e liga para o pai procurando uma forma de escapar. Isso não é um mal-entendido. Não me importa o quão calma ela pareça. Nem todo abuso envolve gritos e hematomas. Às vezes, é um desgaste constante da autoestima e do espírito de alguém. E foi você quem colocou a faca nas mãos dele. Comentário 2. Você está errada por permitir que seu marido chame sua filha de sociopata. Isso não é um apelido fofo nem um termo carinhoso. É um insulto direcionado a ela porque não demonstra emoções da forma que ele espera. Nossa, isso realmente me atingiu. Como ele ousa? Isso não tem graça nenhuma. Escute, Op. Algumas pessoas simplesmente não se sentem confortáveis demonstrando muitas emoções. E sua filha parece ser uma delas. Isso não é anormal. O que é anormal é um homem adulto, ainda mais um padrasto, escolher justamente isso para ridicularizá-la. E você simplesmente ficar sentada assistindo e normalizando a situação. Não é de admirar que ela esteja emocionalmente retraída. Você ensinou a ela que esta casa não é um lugar seguro para sentir qualquer coisa. Você está focando no fato de ela não ter reagido à gravidez como se isso fosse uma traição pessoal. Provavelmente ela não se sentia segura para reagir de nenhuma maneira, porque seu marido já a transformou em alvo por não ser alegre e animada o suficiente. Ela lhes deu o que conseguia oferecer, um sorriso e estou feliz por vocês. E mesmo assim foi ridicularizada. Isso é extremamente prejudicial. Você, sua filha e seu marido deveriam procurar terapia para lidar com essas questões. E vou avisá-la desde já, você precisará ouvir com o coração e a mente abertos, sem acusações. E não vai gostar do que ouvir. Vai querer argumentar que ela está errada. Vai querer defender seu marido. Não pode fazer isso. Você precisa dar espaço para que ela fale, ouvir, acreditar nela e mudar. Caso contrário, vai perdê-la. E, pelo amor de tudo que existe, pare de chamar isso de mal-entendido. Essa é apenas a sua forma de evitar responsabilidade. Você é a babaca. Comentário 3. Entendo que você esteja sofrendo, mas minimizou demais os insultos do seu marido. Sociopata? Sério? Isso é algo extremamente prejudicial emocionalmente. Só esse apelido já seria motivo suficiente para qualquer pessoa querer se afastar de você e do seu marido. Sinceramente, estou chocado por você ter deixado isso passar uma única vez, quanto mais repetidamente. Há quanto tempo ele a chama assim? Tempo suficiente para que ela nem se dê mais ao trabalho de dizer que isso a machuca. Isso é negligência emocional clássica. Talvez você não seja quem diz essas palavras, mas o apoia toda vez que olha para o outro lado e diz que é apenas uma brincadeira. E não consigo acreditar que ele fez aquilo durante o anúncio da gravidez. Ela sorriu e disse que estava feliz por vocês, e seu marido adulto a humilhou publicamente por não demonstrar entusiasmo suficiente. Você não está dando à luz o próximo Messias. Ninguém é obrigado a encenar felicidade sob demanda. Ela foi respeitosa e, ainda assim, vocês a fizeram se sentir defeituosa. Sua filha está claramente isolada dentro da própria casa. Ela claramente não confia em você para compartilhar seus sentimentos porque você já demonstrou que ficará do lado do seu marido, aconteça o que acontecer. Por isso não é surpresa que você tenha ficado chocada quando ela tentou ir embora. Você não está enxergando nada do que ela tenta lhe dizer silenciosamente há anos. Deixe-a ir morar com o pai. E, se seu filho decidir acompanhá-la, isso faz parte das consequências de permitir que seu marido intimide sua filha. Não é provocação. É intimidação. Você pode chamar de sarcasmo ou amor duro o dia inteiro. Mas, se isso está destruindo a autoestima dela, fazendo-a chorar e realizar ligações escondidas, então é abuso. Seu marido deveria ter vergonha de ter inventado um apelido tão horrível. Ele parece patético. É um homem adulto, pelo amor de Deus, não um aluno da segunda série. Sinto muito que você esteja prestes a perder seus filhos. Mas, se não quiser causar danos permanentes, deixe sua filha ir embora e trabalhem para formular um pedido de desculpas muito melhor, os dois. Imediatamente. Você é a babaca.
Atualização. Eu li os comentários e fui atingida de todos os lados. A maioria dizendo que eu estava ignorando abuso e escolhendo meu marido em vez da minha filha. Não foi fácil ouvir isso. Ainda não é, mas quero explicar o que vem acontecendo e como tudo saiu do controle em questão de dias. Depois que impedi Sofia de ir para a casa do pai na semana passada, ela praticamente se desligou. Ela não fala comigo nem com Dan, e não quero dizer que está nos ignorando. Quero dizer silêncio absoluto. Ela acorda, se veste, come e anda pela casa como se fosse uma visitante em um lugar estranho. Sem conversa fiada. Sem pedir nada. Quando passa por nós, parece que alguém morreu dentro de casa. Não existe alegria, não existe som, apenas tensão. Nathan também percebeu. Ele me perguntou: aconteceu alguma coisa com a voz da Sofia? Eu respondi que ela só estava de mau humor. Então ele disse que ela não ria há uma semana. Isso me destruiu. Dan achou que precisávamos reorganizar a dinâmica da casa e reafirmar as regras. Mostrar a ela que não ficaríamos andando na ponta dos pés por causa desse comportamento. Ele a colocou de castigo, confiscou o celular por 3 dias, limitou o tempo de tela e proibiu saídas. Eu disse que talvez aquela não fosse a melhor ideia, mas ele já estava entrando em parafuso por sentir que estava sendo transformado em um vilão. Ele disse: ela não vai continuar mantendo esta casa como refém através do silêncio. Vou ser pai e não vou deixar esse ambiente envenenar isso. O que me leva novamente a Nathan. Ele também está se afastando de Dan, à sua própria maneira. Não é desrespeitoso, mas evita qualquer contato. Vai para o quarto assim que Dan entra em um cômodo e mantém os fones de ouvido o tempo todo. Antes, às vezes jogava videogame com ele. Agora nem quer ficar na mesma sala. Perguntei se queria conversar. Ele respondeu: Sofia não gosta dele. E agora eu meio que entendo por quê. Não explicou mais nada. Mas está claro, as crianças estão se unindo e eu me sinto completamente presa no meio disso tudo. A situação explodiu de vez alguns dias atrás, quando Dan tentou fazer as pazes levando Sofia para tomar sorvete. Ele nem me avisou antes. Só me contou depois que achou que eles precisavam de um tempo a sós. Quando ela voltou, foi direto para o quarto, trancou a porta e se recusou a sair para jantar. Naquela noite, o pai dela me ligou. Estava furioso. Sofia disse que gravou toda a conversa e reproduziu o áudio para ele. Aparentemente, Dan falou: você tem sorte de eu suportar tudo isso. A maioria dos padrastos já teria ido embora. E também, você poderia ter tornado tudo isso mais fácil se simplesmente demonstrasse que se importa. Essa é a forma como Dan entende reconciliação, apontando quanto ele acredita estar se esforçando. Como se isso não bastasse, recebi uma ligação da escola de Sofia. A orientadora queria agendar uma reunião porque Sofia apareceu chorando e disse que não se sente emocionalmente segura em casa. Ela não nos acusou de nada ilegal, mas mencionou os apelidos ofensivos, o tratamento silencioso e o fato de estar sendo punida por querer morar com o pai. A orientadora disse que era obrigada a registrar uma denúncia. Agora estamos sendo investigados pelos serviços de proteção à criança. E sim, eu sei que todo mundo está obcecado com o apelido Sofiopata. Quero dizer algo sobre isso. Nunca foi usado com ódio. Dan achava que estava sendo engraçado, não cruel. O apelido foi usado apenas algumas vezes, principalmente em momentos em que ele sentia que ela estava emocionalmente distante ou indiferente. Agora eu entendo. Não estava certo. Mas por que isso é a única coisa sobre a qual as pessoas querem falar? Por que estamos dispostos a apagar todo o resto que uma pessoa faz e reduzi-la a um único apelido ruim? Dan tem tentado consertar as coisas. Mas no momento em que as pessoas ouvem aquela palavra, parece que nada mais importa. O que realmente dói é a rapidez com que as pessoas, inclusive minha própria família, se voltaram contra mim. Minha irmã veio até minha casa para me confrontar, algo que eu jamais esperava. Ela perguntou se eu lembrava de quando nós chorávamos porque nosso padrasto gritava conosco ou nos ignorava. Então disse: se nosso padrasto tivesse me tratado da forma como Dan trata Sofia, nossa mãe teria incendiado a casa dele. O que aconteceu com você? Isso me atingiu mais do que qualquer coisa que li na internet. Ela disse que acolheria Sofia em sua própria casa se eu não colocasse a cabeça no lugar. Disse que não ficaria assistindo a sobrinha desmoronar enquanto eu brincava de casinha com um novo bebê e um homem que não deveria estar perto de adolescentes. E no meio de tudo isso tive um susto com a gravidez. Sangramento leve, cólicas e acabei indo para o pronto-socorro. Felizmente está tudo bem, mas agora estou em repouso parcial. Preciso limitar o estresse, descansar mais e cuidar de mim mesma. Mas como? Minha casa está destruída. Minha filha não fala comigo. Meu filho está se afastando. Meu marido está na defensiva. Meu ex-marido está ameaçando me levar à justiça e já entrou com um pedido de guarda emergencial dos 2 filhos. Tenho um bebê a caminho e estou me afogando. Ninguém está me ouvindo. Todo mundo está focado em tirar meus filhos desta casa, mas ninguém parece se importar com o que isso faz comigo, com essa família. Eu estou grávida, pelo amor de Deus. Porque a primeira solução é afastar o pai do filho que ainda nem nasceu e tratá-lo como um criminoso abusivo quando ele está fazendo tudo o que pode para consertar a situação. Quando tentar deixou de ser suficiente. Eu queria que meu bebê nascesse em uma família completa. Mas, do jeito que as coisas estão indo, não sei nem se Dan ainda estará aqui. Não sei se meus filhos mais velhos continuarão morando nesta casa. Nem sei como chegamos a esse ponto. As pessoas continuam dizendo que eu preciso ouvir. Mas quando tento falar, ninguém me escuta. As pessoas que deveriam estar ao meu lado, meus filhos, minha irmã, meu ex-marido, estão todas lutando contra mim. Até aqui, tudo que recebi foram comentários sobre como sou horrível e como estou permitindo que abusos aconteçam. Alguém ao menos tentou enxergar o quanto estou sobrecarregada? Sou apenas uma pessoa tentando impedir que uma família se desfaça. E estou perdendo tudo ao mesmo tempo. Comentários do Reddit. Comentário 1. Moça, não sei como dizer isso com delicadeza, mas você está destruindo sua própria família e culpando todo mundo por ter acendido o fósforo.
Você está irritada porque sua filha não quer viver em uma casa onde leva golpes emocionais constantes. E sua resposta foi colocá-la de castigo, tirar seu celular e prendê-la em silêncio ao lado de um homem que a fez se sentir tão pequena que ela simplesmente se desligou emocionalmente. Agora ela não fala. Os serviços de proteção à criança estão envolvidos. Seu filho está se afastando. Seu marido está dobrando a aposta nas regras enquanto você está de repouso. E você ainda acha que o maior problema é que as pessoas estão obcecadas com uma piada. Não. Aquela piada é um símbolo. É o exemplo mais claro de seu marido desumanizando uma criança enquanto você observava sem agir. Sua filha estava sangrando por dentro e todos ao redor perceberam isso, menos você. Agora a hemorragia se tornou pública. Você está magoada porque ninguém percebeu que você também está sangrando. Mas existe uma diferença. Você tinha poder. Ela não. Você quer que seu bebê nasça em uma família completa. Então proteja os filhos que já tem como se eles fossem tão importantes quanto o que está carregando no ventre. Porque, neste momento, você está tratando seu bebê ainda não nascido como alguém que merece um lar amoroso, enquanto age como se Sofia devesse se contentar com menos do que isso. Você é a babaca. Comentário 2. Eu já trabalhei em áreas relacionadas ao tribunal de família. Você está subestimando enormemente o quão mal isso pode acabar para você se continuar minimizando a situação. Investigação dos serviços de proteção à criança, mais uma adolescente de 15 anos pedindo mudança de guarda, mais um pai sem histórico problemático e com um longo histórico de visitas regulares. Isso significa que você está em uma situação legal extremamente delicada. Se isso chegar ao tribunal e sua filha testemunhar que seu marido zombava do estado emocional dela, seu filho disser que tem medo dele e uma orientadora escolar confirmar tudo isso, você não estará apenas arriscando a guarda. Estará arriscando sua credibilidade como mãe. Pare de transformar isso em uma história sobre pessoas tentando afastar o pai do seu bebê. O problema é que seu marido criou um ambiente emocionalmente inseguro para menores de idade. Esse bebê ainda nem nasceu. Sofia e Nathan já estão aqui. Você continua culpando os outros por não entenderem seu lado, mas, do ponto de vista jurídico, eles estão fazendo exatamente o que deveriam fazer. Estão defendendo crianças que demonstram sofrimento. Você também deveria estar fazendo isso antes que um juiz faça por você. Você é a babaca. Comentário 3. Você parece alguém que tem medo de admitir que escolheu o homem errado. Então está sacrificando sua filha no altar do próprio erro. Sua irmã enxergou isso claramente. Ela disse que a própria mãe de vocês teria declarado guerra se algo assim estivesse acontecendo. Mas, em vez de se posicionar, você está deixando Dan agir como se fosse dono da alma da sua filha. Depois você foi além e a puniu por reagir como qualquer pessoa reagiria após ser humilhada dentro da própria casa. E sobre toda essa história de estou grávida. Por que ninguém se importa comigo? Eu entendo que você esteja estressada. Mas você não é a única pessoa sofrendo. Sua filha está sangrando emocionalmente enquanto você segura a barriga e exige silêncio para que sua própria paz não seja perturbada. Ela não está lutando contra você. Ela está fugindo de você. Deixe-a ir. Deixe que ela fique em algum lugar onde não precise se encolher para sobreviver. Depois faça o trabalho que precisa ser feito. Procure terapia. Descubra por que está se esforçando tanto para provar que seu marido é um homem bom, em vez de simplesmente aceitar que talvez ele não seja o homem certo para esta família. Você é a babaca. Atualização 2. As coisas não se acalmaram depois da última atualização. Na verdade, tudo ficou cada vez mais sufocante, até eu sentir que as paredes da minha própria casa estavam se fechando ao meu redor. Depois da visita dos serviços de proteção à criança e da ligação da orientadora escolar, eu ainda me recusei a deixar Sofia ficar na casa do pai. Eu acreditava, e sinceramente ainda acreditava, que tirá-la de casa naquele momento de tensão tornaria tudo permanente. Então mantive minha posição. Disse que ela precisava de estabilidade e não de fuga. Ela não discutiu, apenas voltou ao silêncio. Enquanto isso, o trabalho de Dan descobriu sobre a investigação. Alguém, Dan jura que foi meu ex-marido, enviou uma denúncia anônima ao Departamento de Recursos Humanos da empresa, alegando preocupação com menores de idade que viviam na casa. Dan trabalha em um escritório que atende o público, não com crianças, mas isso foi suficiente para iniciar uma revisão interna. O supervisor pediu que ele se afastasse temporariamente do contato com clientes até o encerramento da investigação. Ele chegou em casa parecendo menor do que eu jamais o tinha visto. Tentei confortá-lo, mas ele tremia e repetia: "Estão me retratando como um pai cruel por causa de piadas, por causa de mal-entendidos." Todas as noites ele entrava em espiral. Andava de um lado para o outro na sala, verificava e-mails compulsivamente e reagia a qualquer coisa como se estivesse esperando um desastre. Não estava com raiva das crianças. Estava apavorado. E eu odiava que ninguém parecesse se importar com o que isso estava fazendo com ele. A escola enviou outro e-mail. Desta vez veio da professora de matemática de Sofia. Ela disse que as notas dela tinham caído de forma tão brusca que estava preocupada com um possível quadro de sofrimento emocional severo ou esgotamento. Mais uma sugestão para terapia. Mais um adulto insinuando que o problema éramos nós. Eu respondi que Sofia estava lidando com estresse familiar. A professora respondeu: "Sim." Ela me contou. No fim de semana seguinte, Nathan mentiu para mim pela primeira vez. Disse que iria dormir na casa de um amigo por causa de uma festa de aniversário. Mas descobri, ao falar com a mãe do garoto, que festa nenhuma existia. Ele estava na casa do pai. Quando confrontei, respondeu: "Eu não quero ficar aí. Parece ruim o tempo todo." E se recusou a explicar mais.
Então minha irmã voltou a se envolver. Ela sempre foi direta, mas dessa vez nem tentou ser diplomática. Disse que Sofia vinha trocando mensagens com ela e que havia oferecido sua casa sempre que Sofia precisasse de espaço. Falou que não conseguiria ficar parada vendo uma adolescente de 15 anos se afogar emocionalmente. Eu disse que ela estava minando minha autoridade como mãe. Ela respondeu: talvez você não devesse tornar isso tão fácil. O pior momento foi um incidente durante uma das entregas das crianças. Dan saiu de casa quando meu ex-marido chegou com Nathan. Eu não ouvi a conversa, mas a situação escalou rapidamente. As vozes começaram a subir. Nathan saiu do carro e imediatamente segurou a mão do pai. Meu ex gritou: fique longe dos meus filhos. Dos dois. Dan respondeu aos gritos que não era abusivo e que estava cansado de ser tratado como uma ameaça quando tudo o que havia feito era tentar. Meu ex respondeu que ele não tinha nenhum direito de disciplinar uma criança que claramente o odiava. Sofia estava sentada no banco da frente olhando para frente. Nem reagiu quando Nathan a abraçou para se despedir. Também não olhou para mim. 2 dias depois recebi um e-mail de um escritório de advocacia. Meu ex-marido havia entrado oficialmente com um pedido de modificação da guarda integral de Sofia, guarda compartilhada de Nathan, e visitas supervisionadas para Dan. A carta explicava que Sofia queria prestar depoimento em particular e que a escola possuía documentação demonstrando sofrimento emocional. Eu contratei meu próprio advogado. Passamos horas revisando tudo. Ele me disse que adolescentes de 15 anos têm enorme influência em processos de guarda, especialmente quando existem problemas emocionais documentados. Especialmente quando o outro responsável tem histórico limpo e oferece um ambiente estável. Especialmente quando a criança é consistente e considerada confiável. Meu advogado disse que as conclusões dos serviços de proteção à criança eram inconclusivas, mas preocupantes. Essa frase ficou presa na minha cabeça como um hematoma. A batalha judicial se arrastou por 6 semanas. Eu estava exausta, grávida e constantemente me defendendo. Dan estava pior. Ou afundava em crises de ansiedade ou se isolava completamente. Dormia pouco. Comia pouco. Estava aterrorizado com a possibilidade de que qualquer piada mal interpretada destruísse sua vida. Ele até começou terapia. Depois da primeira sessão disse: o terapeuta falou que preciso aprender empatia. Como se eu tivesse saído por aí chutando sua filha. Naquela noite ele chorou. Quieto. Envergonhado. Virado para o outro lado para que eu não visse. No fim, nós perdemos. Não completamente. Nathan continuou conosco no mesmo esquema de guarda compartilhada de antes. Mas Sofia recebeu autorização para morar principalmente com o pai. O juiz declarou que seu depoimento demonstrava um desejo claro e consistente de mudar de residência e um sofrimento emocional significativo no ambiente atual. Quando a decisão foi anunciada, Sofia não sorriu, não comemorou. Parecia apenas cansada. Abraçou Nathan, abraçou minha irmã, e foi embora sem olhar para trás. Não me abraçou, nem mesmo por educação. Foi nesse momento que senti algo se partir dentro de mim. 2 semanas depois tive o bebê. Aquilo deveria ter sido um momento feliz. Dan chorou quando segurou nossa filha pela primeira vez. Nathan tentou sorrir para as fotos, mas parecia vazio. E eu só sentia um enorme vazio. Não por causa do bebê. Ela é perfeita. Mas todo o ambiente parecia errado. Todos diziam: parabéns. E tudo que eu conseguia pensar era: minha família está espalhada e destruída. E este momento está encharcado de tristeza. Dan está tentando. Está fazendo terapia. Está mais calmo e mais consciente da forma como as pessoas o enxergam. Mas continua dizendo coisas como: como posso ser um bom pai para uma criança se o mundo decidiu que sou perigoso para as outras? Nathan está mais quieto. Vai para a casa do pai e volta parecendo ter deixado partes de si mesmo lá. Ele segura a bebê com cuidado, mas vejo o quanto está perdido. Como se estivesse tentando entender o que significa família agora. Quanto a Sofia, ela quase não manda mensagens. E quando manda são curtas, educadas e frias. Ela nem quis segurar a bebê quando se encontraram. Nathan continuava perguntando: você não acha ela fofa? E Sofia apenas concordava com a cabeça. E eu odeio admitir isso, mas existe uma parte de mim que sente ressentimento por ela. Ressentimento porque ela não conseguiu simplesmente tentar. Ressentimento porque ela não enxergou o quanto eu estava lutando para manter esta família unida. Ressentimento porque escolheu a distância em vez do esforço. Porque escolheu a casa do pai, o silêncio e a raiva em vez de dar a Dan uma chance real de fazer parte da vida dela. Porque não conseguiu receber a nova irmã com nem um pouco de calor. Porque existe tanta escuridão dentro dela quando ela está cercada por tanto amor. Porque ela não conseguiu ficar e crescer conosco em vez de destruir tudo. Eu não tenho respostas. Tudo que sei é que tenho uma recém-nascida, um casamento ferido, um filho que parece estar desaparecendo aos poucos e uma filha que escolheu outro lar. E eu não sei se alguma dessas coisas pode ser consertada. Comentários do Reddit. Comentário 1. Sou madrasta, então vou dizer isso de forma direta. Seu marido assumiu um papel para o qual não estava preparado, e você permitiu que ele afundasse sua filha junto com ele. Criar adolescentes que não são seus filhos exige humildade. Você não pode exigir respeito e obediência de uma criança que nunca convidou você para ocupar aquele espaço em sua vida. Isso é algo que se conquista lentamente, com paciência e cuidado. Dan escolheu o caminho do eu sou o homem desta casa. E, quando isso não funcionou, ele redobrou os esforços. E você o apoiou porque não queria admitir que o amor que ele sente por você não é automaticamente o mesmo amor que ele sente pelos seus filhos. Agora seu casamento está se esvaziando e seus filhos estão escapando pelos dedos. Nathan está mentindo. Sofia foi embora. E você ainda coloca sua própria dor no centro da história, como se fosse a verdadeira vítima. Aqui está a verdade. Você está sofrendo. Mas seus filhos também.
E eles não tiveram escolha alguma em nada disso. Eles nasceram. Você reconstruiu sua vida. E esperou que eles se adaptassem a uma nova família como quem veste um casaco novo e simplesmente se acostuma com ele. Você falhou com Sofia ao proteger seu marido das consequências do comportamento dele, em vez de protegê-la do próprio comportamento. Agora você tem um bebê, um marido fazendo terapia e um filho que já está meio caminho distante de você. O que fizer daqui para frente determinará se perderá os dois. Comentário 2. Você escreveu. Por que existe tanta escuridão dentro dela? Leia isso em voz alta. Agora imagine sua filha vendo essa frase escrita por você. Imagine ter 15 anos, ser obrigada a viver em uma casa onde é ridicularizada por causa da própria personalidade, ignorada quando expressa dor e, mais tarde, descrita pela própria mãe como alguém que tem escuridão dentro de si. A forma como você fala sobre Sofia é assustadora. Existe algo profundamente triste na sua necessidade de patologizar o silêncio dela, como se fosse um defeito e não uma reação há anos sem ser ouvida. Você não perdeu sua filha. Você a empurrou para fora no momento em que decidiu que seu novo casamento e seu novo bebê eram mais importantes do que a realidade emocional que ela estava vivendo. E agora você a odeia por ter sobrevivido a isso. Se seu marido estivesse batendo nela, as pessoas chamariam isso de abuso sem hesitação. Mas como era verbal, sarcástico e disfarçado de disciplina, você a fez duvidar da própria realidade e tentou fazer todos os outros duvidarem também. E agora está furiosa porque isso não funcionou. A única coisa realmente sombria aqui é que você ainda não se perguntou: o que foi que eu deixei de enxergar? Você continua perguntando apenas: por que ela não amou esta família? E essa pergunta é exatamente a razão pela qual você a perdeu. Comentário 3. Você acha que Sofia não tentou? Eu acho que ela tentou mais do que qualquer outra pessoa naquela casa. Ela sorriu quando você anunciou a gravidez. Participou dos jantares em família. Permaneceu em silêncio quando seu marido a insultava diretamente. Você a colocou de castigo, confiscou seu telefone e a impediu de ir para a escola. E, mesmo assim, ela tentou continuar vivendo sob o seu teto sem explodir. E quando finalmente foi embora, não destruiu nada. Não fez escândalo. Não tentou arruinar a vida de ninguém. Ela simplesmente foi embora. E você a odeia por isso. Ela não lutou pela aprovação do seu marido porque ele deixou claro que ela nunca venceria essa batalha. Ela não lutou pelo seu amor porque você transformava a dor dela em um inconveniente para você. Isso não é uma menina com escuridão dentro de si. É uma menina exausta. O que assusta não é a reação dela. É o quanto você ainda não consegue compreendê-la.